Fala galera que acompanha o CCV, o Clássico é Clássico e vice-versa. E hoje nós vamos falar sobre a polêmica de Daniel Alves, né? Onde ele foi campeão olímpico, acabou dando declarações que pegaram muito mal, né? Internamente, não no São Paulo, mas no futebol brasileiro. E assim, eu resolvi realmente fazer esse vídeo porque envolve o meu São Paulo, né? Envolve o meu time de coração. Cara, o que eu tenho visto não só de São Paulino, viu? São Paulino pedindo a cabeça do Daniel. E eu não sei o que vai acontecer, gente. A gente não sabe o que vai dar, né? Essa repercussão toda do que o Daniel falou. E aí a gente vai tentar, assim... O que eu vim fazer realmente nesse vídeo? Não quero vir aqui criticar o cara só, porque assim... Eu vou falar um pouco sobre sobre a questão toda, né, do Daniel... mas o principal é analisar tudo que ele falou, né? E tentar entender o porquê que isso estourou dessa forma, né? Por que aconteceu tudo isso? Então eu não quero, por mais que eu seja São Paulino, eu vou tentar não tomar partido. Eu vou tentar analisar a situação do São Paulo e tentar analisar a situação do Daniel e vamos ver o que a gente tira de conclusão. Eu não prescrevo os meus vídeos, eu sento e abro o meu coração para vocês. Então nem eu sei qual vai ser a conclusão. Mas vamos conversar sobre esse assunto aí. Beleza, vamos lá. Foi o seguinte, o São Paulo, na verdade a Olimpíada é um torneio, como eu já disse em outros vídeos sobre a Olimpíada, que é um torneio de revelar jogadores muito mais do que de ganhar título, mas você pode levar 3 jogadores acima de 23 anos, né? E muitos clubes do futebol mundial não liberaram seus jogadores. Então começou a ficar meio que restrito. Quem que a gente vai chamar? Porque os clubes não estavam liberando os jogadores para disputar, né? Inclusive teve jogadores sub-20, como o Pedro, do Flamengo, que não foram liberados. E eles precisavam de um capitão, um cara para liderar o grupo na Olimpíada, que foi eleito Daniel Alves. O São Paulo não era obrigado a liberar ele. Mas existia uma cláusula no contrato do Daniel Alves, uma cláusula no contrato dele, que ele decidiria que se envolvesse seleção brasileira, se ele iria ou não. Então não cabe ao São Paulo, neste caso, por causa da cláusula no contrato do Daniel Alves, beleza? E aí o Daniel Alves optou em ir disputar a Olimpíada porque ele não tinha esse título. Ele não tinha o título da Olimpíada no seu currículo. Conclusão. Os São Paulinos ficaram bravos. Por quê? Falaram, pô, a gente tinha um jogo importante contra o Racing na Libertadores. A gente tinha um jogo na Copa do Brasil também importante. E o Daniel abandonou o time. Essa foi a impressão que ficou, né? O jogo contra o Vasco na Copa do Brasil. A impressão que fica o Daniel Alves abandonou o time para jogar a Olimpíada. E ele fala que ama o São Paulo, né? E largou o São Paulo. Beleza. Só que a questão ali também que aconteceu dessa liberação veio também por conta de um atraso salarial. Além do Daniel Alves, por exemplo, ele tinha uma cláusula que ele decidiria. Mas vamos supor que a diretoria do São Paulo chegasse nele e falasse assim, Daniel, a gente precisa de você, fica. O Daniel tinha um argumento perfeito, que eu não estou recebendo meu salário, eu vou para a seleção, pronto, acabou. Então é complicado. A situação ficou muito difícil de se levar e a torcida ficou criticando duramente a cada jogo da seleção olímpica o fato do Daniel Alves ter abandonado o São Paulo neste momento. Ao final da Olimpíada, eu vou ler agora o que o Daniel Alves falou. Não acho que abandonei o São Paulo, muito pelo contrário, estou representando o São Paulo também. Quando eu cheguei ao São Paulo, deixei bem claro que eu ia devolver o São Paulo para o mundo. O mundo ia começar a falar do São Paulo. Porque o mundo me tinha, ou porque o São Paulo me tinha. Eu sou um atleta do mundo e sempre representando os clubes em que eu estou. Tá, vamos por partes. Beleza, então o Daniel Alves está falando aqui que quando ele vai para a Olimpíada, o São Paulo também é falado, porque ele é jogador do São Paulo. Então, a partir do momento que fala do Daniel Alves, se fala do São Paulo hoje em dia. E ele não está errado. É isso que ele está querendo dizer nessa frase aqui, né? Que ele dá um holofote para o São Paulo. Estando na seleção, ou estando na Copa, ou estando na Olimpíada, não importa, ele dá um holofote ao São Paulo. Próxima vez que ele fala aqui, ó, o São Paulo falhou muito comigo.
E era um momento que eu tinha que escolher pelo São Paulo e por defender meu país. E sempre vou representar meu país e, por tabela, representar o São Paulo. As pessoas falam que não conhecem a minha dedicação. Entregue respeito com o São Paulo, sendo que o São Paulo muitas vezes falhou comigo e eu não falho com o São Paulo. Tá, o que ele quis dizer aqui? Ele está dizendo, tá, basicamente, que o São Paulo não está pagando o salário dele. Ele não obrigou o São Paulo a assinar um contrato para pagar quase 1,5 milhão para ele, mas o São Paulo assinou e não está cumprindo com ele. E aí, na hora de decidir, ele falou, eu vou lá para a seleção olímpica ganhar o meu título lá que eu não tenho. E aí ele está justificando aqui, tipo assim, muitas vezes falhou comigo e eu não falho com o São Paulo. Por quê? Ele está falando isso porque o que a gente sabe é que internamente o Daniel Alves é o primeiro a chegar e o último a sair. A dedicação dele pelo São Paulo é muito grande. Se você pegar ele, apesar dos 37, 38 anos dele, se eu não me engano, se o São Paulo fez, vou chutar aqui, 200 partidas, né, no ano, nesse período que o Daniel chegou ao São Paulo, que foi em 2018, 2019, o São Paulo, ele chega no São Paulo, ele chega em 2019, em 2 anos de São Paulo, se o São Paulo fez 200 partidas, ele jogou em 150. Então ele está falando que a dedicação dele pelo São Paulo sempre foi o profissional, e é verdade, ele não está mentindo. Você percebe que as frases que ele está falando, lógico que parecem e são muito arrogantes, mas ele não mente em momento nenhum. Nas 2 frases que ele está falando, ele está realmente sendo... ele está falando a verdade, né? O São Paulo tem pendências comigo e não fui à imprensa falar disso, porque respeito o momento do clube, respeito o que o São Paulo está atravessando, mas também gostaria que o São Paulo e os são paulinos me respeitassem também, porque tudo o que se fala são inverdades. É muito difícil estar no São Paulo, representando o São Paulo, sendo que o São Paulo não se comporta como eu me comporto. O que ele está falando? Aí aqui, Daniel, aí foi aonde o Daniel, se ele tivesse parado lá nas 2 primeiras frases, beleza. Aí aqui ele já começou a virar realmente um arrogante babaca, né? Porque ele começa, eu nunca fui à imprensa, mas você está falando na imprensa, você está expondo o São Paulo. Ele fala que nunca falou sobre isso, mas agora ele está falando, né? E na verdade, gente, tudo isso, esse desabafo, eu acho que entre ele e o São Paulo tá tudo certo. Tava tudo certo até então. O problema é que ele quis dar uma resposta para a torcida, né? Ele quis dar uma resposta para a torcida. E ali, eu acho que ele pode ser que com essa frase que ele tenha se queimado com a diretoria do São Paulo, sim. A gente tem que ver como vai ser essa repercussão agora, né? E ele está falando assim, que o São Paulo é grande, entre linhas ele está falando que o São Paulo é gigante, o São Paulo é enorme, mas está atravessando um momento de que ele está se tornando pequeno pela questão financeira. E que ele não deixou de ser grande, porque ele continua profissional, continua se entregando para o time, continua fazendo tudo, apesar do São Paulo estar se comportando como um time pequeno e não pagando os salários dele. É isso que ele está falando. Então, de certa forma, aqui ele já começou a cagar mesmo. A única coisa que eu quis foi realizar meu sonho de jogar no São Paulo. Quando a torcida foi me receber, eu sou muito grato a tudo isso. A única coisa que falei é que nós, juntos, íamos tirar o São Paulo da fila. E nós, dentro do São Paulo, conseguimos tirar o São Paulo da fila. Assim como eu respeito o São Paulo, peço que o São Paulo me respeite, porque tudo que eu faço pelo São Paulo não está ao alcance do São Paulo que faz por mim, tá? O que ele está dizendo aqui, tá? Então eu falei, mais uma vez, uma frase que soa arrogante e babaca, mas que não tem mentiras aqui, tá? A única coisa, ele está falando assim, que ele tinha propostas para continuar na Europa em grandes clubes, mas ele quis vir para o São Paulo realizar o sonho dele. Ou melhor, eu só estou no São Paulo porque eu quero. Porque eu tenho propostas e eu poderia estar em qualquer clube do mundo. É isso que ele está falando. E ele falou, eu prometi que o São Paulo ia sair da fila. E aí ele fala porque ele deu o título paulista para o São Paulo. Mas a gente esperava mais também, né, Daniel? Não era só o paulistão que a gente queria, né? Mas ele cumpriu. Ganhou título pelo São Paulo. Aí ele está falando assim, o que eu faço pelo São Paulo não está ao alcance do São Paulo faz por mim. Aí começaram a falar assim, pô, mas o Daniel não tá jogando tudo isso para falar. O que ele está dizendo aqui? Tá? Que hoje, o status que o Daniel Alves tem, ele não é o São Paulo que dá esse status a ele. Não é.
ele chega no São Paulo com status muito alto para o futebol, né? E aí ele fala o seguinte, então pra mim era mais vantagem não estar no São Paulo, é isso que ele tá falando, né? Que eu sou muito arrogante, é lógico que sou, não tô defendendo do cara aqui, mas ele não tá mentindo. Porque se ele quisesse, ele poderia estar em outros clubes, né? Até maiores do que o São Paulo no cenário competitivo do futebol, é isso que ele tá falando, né? Dentro do próprio Brasil, poderia estar no Flamengo, por exemplo, e ele não tá mentindo. E tem uma brincadeira que eu tenho feito, né? Por exemplo, o Messi pode ir pro Manchester City por causa do Guardiola, porque é amigo dele. O Messi pode ir pro Paris Saint-Germain porque o Neymar é amigo dele. Então ele pode vir pro São Paulo, porque o Daniel é amigo dele. Na coletiva de despedida do Messi do Barcelona, ele cita o Daniel Alves. O que ele está querendo dizer também nessa frase aqui? Que hoje ele, estando no São Paulo, se por exemplo, o São Paulo tentar contratar o Suárez só iria para o São Paulo ou iria porque tem um Daniel Alves lá, você entendeu? Então ele está dizendo o seguinte, que ele agrega mais hoje o São Paulo é maior do que o Daniel Alves. Beleza. Mas o Daniel Alves hoje agrega muito mais o momento dele para o São Paulo do que o São Paulo agrega ao Daniel Alves. É isso que ele está querendo dizer aqui. Ele está querendo dizer que hoje o status que ele eleva o São Paulo torna o São Paulo mais dependente dele do que ele dependente do São Paulo. E ele não está mentindo. A diretoria do São Paulo Futebol Clube está focada na disputa do... deixa eu ver. Acho que esse aqui não é frase dele, não. Foi só isso que ele disse, né? Foi só isso. Conclusão, pessoal. O Daniel Alves não falou nenhuma mentira. Tudo que ele falou tem sentido. Lógico que tem. Agora, eu vou tentar explicar algumas coisas para você, Daniel Alves. Vamos supor que eu ganho 10 mil por mês, né? Eu sou um cara super comunicativo, tudo. E aí, de repente, eu conheço uma garota. Ela não trabalha, né? E ela é muito tímida. E aí, todo mundo, pô, essa menina aí, ela não trabalha, hein? Ela é tímida, tal. Não, tudo bem, mas eu gosto dela. Aí eu fico com essa garota, caso com essa garota. E depois de um tempo, eu começo a jogar na cara dela. Pô, mas você não trabalha, hein? Pô, mas não sei o quê. E eu fiz um favor de ficar com você. Gente, isso é muito deselegante. Então, assim, o Daniel Alves foi um babaca completo. Apesar de não falar nenhuma mentira. Ele sabia a situação do futebol brasileiro e veio porque quis. Agora não adianta ficar jogando na cara. Isso pode pegar muito mal internamente dentro do São Paulo. Com certeza. Porque ele expôs o clube. Ele expôs o clube de uma maneira completamente desnecessária. Sabe por quê? E aí eu vou trazer uma outra coisa. Por culpa do clube? Não. Porque quem fechou um salário de 1,5 milhão por mês com ele não está mais lá. O presidente agora é outro. Mas por causa da torcida do São Paulo, que é extremamente irritante. A torcida do São Paulo já perdeu bons jogadores e grandes jogadores. Por que quer ficar pegando no pé de jogador que às vezes não tem necessidade? Os caras infernizaram a vida do Daniel, a cabeça dele, a ponto dele estourar e vir a público e ser babaca. O Daniel Alves já não é um cara muito... Ele já é um cara meio arrogante, sempre foi. Mas ele deve estar pistola com as críticas em cima dele. E aí ele deve ter, tipo, estourado. Então, na verdade, não tem santo nessa história. A torcida do São Paulo tá errada. A diretoria, certo, tá errada porque não tá aguentando pagar o salário, mas não foi ela que assumiu o compromisso de pagar esse salário. O Daniel Alves tá errado, tá todo mundo errado. Tá todo mundo errado, não tem santo nessa história. Mas comenta aqui embaixo o que você achou da declaração do Daniel. Você achou que eu consegui explicar bem, que eu tô errado em alguma coisa? Põe aqui embaixo, curta, compartilhe e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!